Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã preciosa, uma nova semana que nós estamos adentrando e nada melhor do que meditarmos na palavra de Deus todas as manhãs, crescemos e florescemos no Senhor. O tema de hoje é Jesus, a sabedoria de Deus. Estamos falando muito sobre sabedoria, estudando o livro de Provérbios, mas sempre focado e centralizado na pessoa de Jesus, pois Jesus é a personificação da sabedoria de Deus. Jesus é o modelo daquilo que Deus sonha para cada um de nós. E o objetivo de todo cristão é crescer à imagem e semelhança de Jesus. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Espero de alguma maneira estar contribuindo para o seu crescimento espiritual. Jesus, a sabedoria de Deus, é o nosso tema. Vamos lá juntos em nome de Jesus. Nós aprendemos através do texto bíblico que apesar dos líderes religiosos do Israel antigo, terem afirmado possuir as chaves da sabedoria e do conhecimento, Jesus, na verdade, disse que eles mantinham trancados do lado de fora esse conhecimento, essa sabedoria, devido às suas regras e tradições antibíblicas. É o que Jesus afirma em Lucas 11, 52. E a palavra de Deus ensina que a verdadeira fonte da sabedoria de Deus é o próprio Senhor Jesus, era a própria pessoa bendita de Jesus. Outra evidência, da sua sabedoria perfeita é que ele, Jesus, dispensa a sabedoria de Deus a outros. Por exemplo, olha o que diz o texto sagrado em Mateus 11, de 25 a 30. Por aquele tempo, diz o texto, exclamou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças a Deus, que lindo, esse trecho de Mateus 11, 25 a 30. Ou seja, o que nós podemos aprender pensando e meditando sobre esse texto bíblico? Aqueles que deveriam ser sábios e inteligentes compreenderam Jesus e a sua obra na cruz de forma completamente errada, no caso aqui os religiosos da época de Jesus. Ao invés de aprender humildemente do último homem sábio, eles tentaram obstinadamente silenciar Jesus no seu tempo de vida e obra nessa terra. Por outro lado, os candidatos pouco prováveis para a salvação de Deus, os pobres e humildes, crianças, entre aspas, comparados aos outros, vieram a Jesus em massa. As multidões que ouviam Jesus se entregavam e se rendiam àquele que pregava acerca do reino de Deus. O que fez a diferença na vida dessas pessoas humildes, pobres, simples, crianças comparadas com os religiosos da época de Jesus? É que o Senhor da sabedoria escolheu dispensar a sabedoria de Deus a eles e entregar esses mistérios, essa graça, esse conhecimento às pessoas humildes, pobres e simples da época de Jesus. Nós precisamos aprender que Jesus nasceu para ser sábio. E nós também nascemos para adquirirmos a sabedoria de Deus. Aproximadamente 700 anos antes do ar sequer encher os pulmões do homem sábio de Belém, Jesus de Nazaré, a palavra de Deus já predizia que o Messias, por vir, seria um homem rico em sabedoria, não humana, mas a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Das centenas de profecias que haviam no Antigo Testamento, que foram cumpridas, sim, no Messias, Jesus de Nazaré, nenhuma predisse a sua sabedoria de forma tão clara quanto Isaías, capítulo 11, de 1 a 5. Aqui nós vemos a promessa do sábio Messias, vindo para governar,
segue logo após o capítulo sobre o julgamento de Deus contra a Síria. Deus usou essa perversa nação, a Síria, para julgar o reino do norte de Israel, que estava prevaricando, se corrompendo e se perdendo com relação aos mandamentos de Deus. Ao fim desse período de julgamento, Deus disse que traria um machado contra a poderosa floresta da Síria, resultando então numa encosta de tocos de árvores, destruído por um outro império maior do que o próprio império assírio. Contra esse pano de fundo, o capítulo 11 então se move de Isaías aqui, através de uma libertação local para a libertação eterna, quando ele fala sobre a vinda do Messias sobre a terra. Olha o que diz o texto sagrado em Isaías 11, de 1 a 5, como nós mencionamos, aqui na Nova Versão Internacional. O texto diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base naquilo que ouviu, mas sim com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará as decisões em favor dos pobres, e com suas palavras, como se fosse um cajado, diz o texto sagrado, ele ferirá a terra, e com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Olha que lindo esse texto de Isaías 11, de 1 a 5. Ou seja, nós aprendemos com esse texto bíblico que, embora haja muitas coisas que esses versos aqui que acabamos de ler revelam sobre o Senhor Jesus, nós vamos focar aqui apenas no que eles dizem sobre o seu caráter sábio. E há duas facetas, ou seja, virtudes, características do caráter de Jesus que demonstram a sabedoria de Jesus para nós. Primeira pergunta que surge quando nós pensamos sobre isso: como será o Messias interiormente, ou seja, de dentro para fora? Começando com o versículo 2, Isaías desdobra a celebração em 7 partes da obra do Espírito Santo na vida do Messias, e que nós podemos aplicar também para nós hoje, na nossa vida espiritual. Quase todos esses 6 atributos, outorgados aqui, derramados sobre Jesus, referem-se à sabedoria bíblica, revelada no livro de Provérbios, e personificada na vida de Jesus de Nazaré. Nós vimos esses impressionantes termos paralelos como sabedoria, entendimento, conselho, conhecimento e o temor do Senhor. Todas essas palavras de sabedoria são atribuídas em grande medida à pessoa bendita de Jesus. Até mesmo um novo termo, que poder aqui, entre aspas, se refere à sabedoria do Messias. É o poder para executar a sua sábia estratégia. Juntamente com outro atributo nesse par, chamado conselho, esse termo é usado em um contexto militar, segundo Isaías 36, versículo 5, que diz: bem posso dizer-te que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? É o que diz Isaías 36, 5. Ou seja, não apenas o Messias será dotado com o espírito de temor do Senhor, nós também precisamos disso, mas também deleitar-se-á no temor do Senhor. O temor do Senhor será um deleite para o Cristo, e assim foi em toda a sua vida e obra, e também o temor do Senhor deve ser um deleite para nós, os filhos de Deus, os irmãos de Jesus. Essa conexão dupla, amados, entre Jesus e o temor de Deus, o deleitar-se no temor do Senhor, enfatiza a importância que o temor de Deus tem que estar relacionado a nós, a nossa vida espiritual. Todos os pensamentos e ações de Jesus de Nazaré estariam em total submissão à vontade divina daquele que o enviou, ou seja, o Pai amado. Ninguém jamais temeu a Deus como Jesus durante o seu período em que esteve aqui na terra.
Considere também as formas como Jesus cumpre os componentes do temor do Senhor, identificados no último capítulo. Ele sempre teve uma percepção de quem Deus era e de como Deus agia através da sua vida. Enquanto Deus, Jesus, sabia tudo, mas mesmo enquanto um homem foi estudante perfeito das Escrituras Sagradas. E aos 12 anos de idade, estava deixando os rabinos no templo perplexo, de boca aberta. Jesus também teve uma percepção de onde Deus estava. Ele viveu cada momento, cada dia, à luz do caráter e presença de Deus. E assim nós também temos que viver, cada dia, à luz do caráter de Deus e da presença de Deus na nossa vida. E finalmente, ele teve uma percepção perfeita do que Deus exigia dele. Ou seja, na oração lá de João 17, ele podia dizer honestamente o fim de sua vida na terra, como também Deus espera que cada um de nós também tenhamos essa moral, essa capacidade de falarmos para Deus: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. João capítulo 17, versículo 4. Oxalá eu e você, todos nós, ao final da nossa vida, nós possamos, com o coração grato, com o coração totalmente rendido a Deus, possamos orar essa oração linda: Senhor, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra, a vocação, o chamado, a missão que me confiastes para fazer. Jesus veio ao mundo para fazer a vontade de Deus. E você, meu irmão, tem feito a vontade de Deus? E em segundo lugar, o que o Messias fará exteriormente? Além de um olhar interior, o que o Messias fará exteriormente, para fora de si? É o que relata Isaías 11, de 3 a 5. O teste decisivo da sabedoria no Antigo Testamento era a forma como um governante, um juiz, apresentava vereditos, especialmente em nome do pobre, do mais frágil. Uma pessoa poderia parecer sábia, mas até que a busca aguçada pela justiça fosse vista, ninguém estaria convencido da sabedoria desse ser, dessa pessoa, desse indivíduo. Será que ele ou ela será justo ou exercerá favoritismo? É o que pensavam as pessoas ao seu redor. Era a pergunta do dia na época de Jesus. Logo após dizer que Deus tornou Salomão mais sábio do que qualquer outra pessoa, a Bíblia relata em 1 Reis capítulo 3 sobre duas prostitutas com 2 bebês, um morto e outro vivo. Esse julgamento perspicaz, com discernimento de Salomão, demonstrou toda a sua sabedoria diante do povo de Israel. Todo Israel, diz 1 Reis 3:28, ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Será que as pessoas têm visto a sabedoria de Deus através dos nossos atos de justiça? É o que nós estamos pensando, analisando e refletindo através desse texto. Então, quando o Messias viesse, não teria simplesmente a sabedoria perfeita escondida no fundo do seu cérebro, não. A sua perfeita sabedoria se revelaria através de julgamentos justos, principalmente com os mais frágeis. Isaías também descreve Jesus como não julgando simplesmente por fatores externos, mas por sabedoria precisa e conhecimento da verdade. Jesus seria justo, reto e fiel para aqueles que mais precisariam. E para nós também hoje, glória a Deus. Ele não estaria temeroso de usar os mais fortes meios para realizar a sua justiça. Qualquer aparente ausência de seu sábio domínio agora, após a sua primeira vinda, será mais que compensada na segunda vinda de Jesus, onde ele virá implantar o seu reino milenial na terra. A justiça final é certa para todos aqueles que o Messias, o Rei Jesus, o perfeitamente sábio e a sabedoria de Deus sempre será mostrada através da justiça, através dos nossos atos de justiça. Então pensemos um pouquinho sobre isso e possamos viver a justiça perfeita de Deus através da sabedoria do alto. Amém? Que você pense, analise, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e viva a sabedoria de Deus no exemplo de Jesus, tanto exterior quanto interior. Siga os nossos canais. Se você quiser colaborar conosco, aqui debaixo tem todas as informações para que você possa semear na nossa vida, no nosso ministério, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.